Boa noite. Tudo certo. Então aqui essa é uma live de pré-aquecimento para o workshop do empreendedor cristão ou do cristão empreendedor. Obrigado, tá bom o áudio. Patrícia, obrigado também, beleza? Muito bom, muito bom. Vamos lá então, vamos lá para respeitar aí quem chegou na hora. Deus abençoe todo mundo aí. E eu quero começar, como eu sempre começo, a maioria dos encontros que a gente faz, quando é presencialmente, a gente começa com uma oração. A gente sempre começa agradecendo a Deus, a gente sempre começa entregando esse momento para Deus, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê entendimento. E eu quero começar esse momento também com uma oração, aí vai ser a primeira live. Essa semana nós teremos 3 lives, serão 3 lives, na segunda, na terça e na quarta, e na quinta-feira o vídeo do Cristão Empreendedor, workshop Cristão Empreendedor. Vai ser uma semana bem bacana, bastante conteúdo para você que quer empreender, para você que quer abrir um negócio, ou se você já tem um negócio e quer melhorar esse negócio, mas você quer fazer isso seguindo princípios bíblicos. Então esse aqui é um espaço para você. Essa live aqui vai ficar gravada, mas é muito legal poder contar com algumas pessoas ao vivo. Muito legal mesmo. Vamos lá então, fecha seu olho, se você puder, não sei onde você está agora, mas se você puder, fecha seu olho, abaixa sua cabeça. Eu não baixei minha cabeça porque o meu áudio está aqui. Se eu baixar a cabeça, pode ser que prejudique o áudio. Deus, eu quero entregar esse momento de aprendizado em tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa dar sabedoria para mim que vou falar. Que o Senhor cale qualquer voz minha, humana, qualquer sabedoria que não venha de Ti, qualquer palavra que não venha de Ti, que o Senhor cale. Que eu não fale, que eu fale somente coisas que vêm de Ti, ó Pai. O Senhor conhece cada um que está vendo essa live aqui ao vivo, cada um que vai ver depois gravado, e que o Senhor possa falar individualmente com cada pessoa, da sua maneira. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada detalhe de cada vida, e só o Senhor sabe as angústias, as alegrias que eles estão passando. Que essa live aqui, que esse conteúdo possa te honrar, e possa fazer com que as pessoas aprendam e cresçam e melhorem e sonhem os teus sonhos, Deus. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, gente? Que tenhamos todos entendimento. É verdade, Paty. É verdade. Vamos lá, então. Vamos lá. Por que ser um cristão empreendedor é uma bênção? Por que ser um cristão empreendedor é uma bênção? Eu vou olhar o chat de vez em quando, tá? Então eu vou seguindo, depois eu paro, eu vejo um pouquinho o chat, se tem algum comentário, alguma coisa, a gente vai seguindo assim, tá bom? Por que quando a gente fala de empreendedorismo, né, e por que ser um empreendedor cristão é uma bênção, a gente tem que começar lá do começo, né, de quem foi o primeiro grande empreendedor. E Deus, ele é o primeiro grande empreendedor. A Bíblia fala em Gênesis 1:1, o primeiro versículo da Bíblia, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra fala que Deus falava e as coisas aconteciam. Deus falava e a luz surgia. Deus falava e a terra se separava das águas. Deus falava e existia o firmamento. Deus falava e existiam as plantas, existiam os animais. Então Deus, ele é o grande empreendedor, ele é o primeiro grande empreendedor, ele criou as coisas do nada. Esse é um princípio bíblico e básico para nós cristãos. Nós que temos dentro da gente essa chama empreendedora, a gente quebra um negócio, a gente é um pouco inquieto. Eu acho que você está nessa live aqui chamada Cristão Empreendedor, é porque você tem um pouco dessa inquietude em você, de você querer empreender. Então é legal a gente olhar e se inspirar e modelar aquele que é o grande empreendedor, aquele que é o grande empreendedor. E a Bíblia continua, ela fala que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Nós, como você deve saber, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus ele tem esse negócio nele de criador e ele criou tudo, poxa, será que nós também não temos dentro de nós esse sentimento de criar? E eu acho que tem. Sabe por que eu acho que tem? Porque quando você está lá no seu trabalho, você faz aquele monte de coisa repetitiva sempre, né? E você nunca faz alguma coisa diferente, você percebe que é aquela monotonia, a gente vai ficando triste. Eu sei porque eu já passei por isso. Quando você faz sempre a mesma coisa, quando você não tem oportunidade de criar, quando você não tem oportunidade de fazer alguma coisa diferente, a gente vai murchando, sabe? E eu acho que a gente vai murchando porque a gente não está criando. A gente deveria, o nosso trabalho deveria ser
criar coisas e criar algumas coisas, e desenvolver coisas. Você já percebeu que quando você faz alguma coisa muito legal, você fica feliz? Você já percebeu que quando você, para quem gosta de cozinhar, você faz um bolo, gosto de cozinhar, gosto de churrasco, você faz um churrasco legal e você criou um ambiente, você criou uma mesa, você chamou as pessoas, você assou uma carne, você fez uma refeição. A gente fica feliz porque a gente está criando alguma coisa. Então existe dentro de nós esse negócio assim de que a gente tem que criar, sabe? Esse instinto criador. Por quê? Porque a gente tem a imagem e semelhança de Deus. Se Deus tem isso, será que a gente não tem também? Será que a gente não tem também? E talvez isso explique, né? Essa sede interior, essa sede da nossa alma de que, poxa, eu quero fazer alguma coisa. Eu me lembro lá em 2013 eu estava trabalhando, tinha um emprego CLT, e, poxa, eu não estava feliz e eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria empreender. E eu acho que se você está aqui nessa live, você vai estar vendo esse vídeo depois gravado, eu acho que você também tem esse mesmo sentimento de, poxa, você não sabe por quê, você não sabe de onde vem, mas alguma coisa dentro de você te diz que você tem que sair, que você tem que abrir um negócio, que, sabe, uma coisa estranha. Eu chamei isso de sede interior. Foi aquilo que eu achei melhor se aproxima para definir o que é isso, sabe? Essa sede interior. E, poxa, quando você empreende, depois você abre uma empresa e você cria um negócio, você começa a ter impacto, você começa a vender, você começa a melhorar a sua vida, poxa, você começa a sentir uma satisfação na sua alma, mas depois a gente vai chegar nisso daqui. E eu quero falar hoje sobre basicamente 3 grandes pontos do porquê, e aí respondendo, né, a pergunta da live, do porquê que você, cristão empreendedor, está numa posição muito privilegiada. Eu quero trazer aqui a questão do propósito. O primeiro ponto é propósito. Nós vamos falar depois sobre dinheiro também, mas o primeiro ponto que eu queria trazer para você é a questão do propósito. Poxa, lembra daquela parábola lá dos talentos, né? Mateus 25, de 14 a 30, fala da parábola do semeador. Não é do semeador não, é dos talentos, o semeador é outro. Está escrito errado aí. E lá ele conta, você deve conhecer essa história já, se você já vai na igreja há bastante tempo, você deve conhecer. Um senhor rico, ele foi viajar e deu 5 talentos para uma pessoa, né? Para essa pessoa cuidar. E talentos na época era uma representação de dinheiro, né? Hoje a gente faz essa metáfora para outras coisas, mas na época era dinheiro. E deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para um terceiro. O que recebeu 5 talentos dessa pessoa, né, desse senhor rico, ou 5 mil reais, sei lá, vamos chutar um valor aqui. Ele negociou e dos 5 ele transformou em 10. Né? O que ganhou 2 talentos em dinheiro na época, ele também foi, ele também saiu, ele negociou e ele conseguiu 4, ele voltou com 4. Então de 2 virou 4 talentos. E aquele que recebeu 1 talento, ele ficou com medo. E ele enterrou o talento dele. Ele cavou um buraco lá, eu suponho, e enterrou o talento dele. Quando voltou o homem rico, e para prestar conta, falou, e aí, né, você que recebeu 5, né, cadê os talentos que eu te dei? Ele falou, não, eu negociei e aqui estão 10. Aí ele elogiou, nossa, você servo bom, fiel, né, e tal. Pediu para o que deu 4, porque deu 2. O que deu 2, ele voltou com 4. Ó, senhor, o senhor me deu 2, agora aqui estão 4 talentos. E pediu também para o que deu 1. E aquele que deu 1, ele falou, olha, eu fiquei com medo, eu enterrei, tô aqui o 1 talento de volta que o senhor me deu. E sabe o que o senhor chamou aquele servo? O senhor chamou aquele servo de 3 coisas. Se você for ler o texto lá, eu não vou ler aqui agora porque não vai demorar muito, tem muito texto. Mas se você for ler, ele chamou esse servo de 3 coisas, 3 nomes feios. Chamou ele de servo mau, negligente e infiel. Servo mau, negligente e infiel. Então a questão é, você precisa utilizar os seus dons e talentos a serviço do outro. E agora é que vem o ponto, e para que você possa entender. A questão é que às vezes no seu trabalho
Você não pode escolher o trabalho que você vai fazer. Você não pode escolher o emprego que você vai ter. Você não pode, de fato, escolher aquilo que você vai fazer. E às vezes você não usa os seus talentos, você não usa os dons que Deus te deu para servir outros, para servir o reino de Deus. Acontece que se você não usar, você está sendo um servo. Olha o que diz aqui, ó. Um servo. Vou voltar aqui. Um servo mau, negligente e infiel. Esse é o grande problema. E aí acontece que a pessoa vai se arrastando no emprego, em um trabalho que ela não gosta, mas que às vezes paga bem para ela, ou paga as contas dela, que ela é suficiente para ela poder pagar os boletos dela, e ela vai se arrastando por anos nesse negócio, e ela simplesmente não cumpre o propósito dela. Porque uma coisa é fato, todo mundo tem talento, né? Todo mundo tem dons e talentos. E, poxa, você deveria usar os seus dons, os seus talentos. Se você não usar, você está deixando de abençoar outras pessoas. E quando você entra para o lado agora do empreendedorismo, e aí eu quero falar sobre a questão do empreendedorismo, vou voltar aqui. Você sim consegue abrir um negócio onde você vai utilizar os seus dons, os seus talentos para servir outras pessoas, para a expansão do reino de Deus. Vou falar depois sobre isso também. E para gerar riqueza para você, para sua família e para sua comunidade. Já até resumi a aula inteira aqui para você. Percebe? Quando você vai para o lado do empreendedorismo, e se você está aqui, eu acho que você tem algum interesse nisso, poxa, é muito mais fácil você conseguir satisfazer aquele seu desejo interior de empreender e utilizar os seus talentos, utilizar os dons que Deus te deu, utilizar aquelas coisas que você nem sabe por que você é bom, mas você é bom. Né? Geralmente esse é dom de Deus, né? Simplesmente você é bom naquilo e você não sabe por quê. Percebe? É por isso que eu digo que o cristão empreendedor está em uma posição muito, muito, muito privilegiada para empreender. E se você vive a sua vida sem utilizar os seus dons, então acho que você tem alguns problemas. O outro ponto, ponto número 2, do porquê que o cristão empreendedor está numa posição muito privilegiada é em relação à evangelização. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Beleza, sem perguntas. Se tiver perguntas, pode deixar aí, que aí eu vou dando uma olhadinha, tá bom? Amém, Cícera. Boa noite. Nos abençoe, tá? Jesus Cristo nos abençoe. Amém. Vamos lá. Evangelização. Você sabe que tem um versículo lá em Marcos 16,15, onde Jesus falou: "Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Eu coloquei só a primeira parte. É um comando de Deus para nós que a gente vai e evangelize, né? Que a gente espalhe as boas novas do evangelho. A gente sabe disso. Todo mundo que vai na igreja há mais de um ano, a gente sabe disso, a gente tem que evangelizar, né? E evangelizar, e eu já vou trazer isso para o mundo do empreendedorismo, fica calmo. E evangelizar é o quê? Evangelizar é você, de fato, pregar evangelho mesmo e mandar ver? Também é. Evangelizar é você trazer uma pessoa na igreja para ela ouvir o culto? Ora, também é. Mas se você for colocar a evangelização de uma maneira profunda, de uma maneira bem ampla... outra coisa, evangelizar é entregar um panfleto? Também é. Evangelizar é você... mandar um WhatsApp para alguém falando que Jesus ama aquela pessoa? Também é, mas, de novo, né, de uma forma profunda, quando a gente vai falar de evangelização de uma forma profunda, de uma forma ampla, de uma forma que abrange tudo, eu gosto de falar, isso aqui é até um versículo bíblico, né, que evangelizar significa você exalar o bom perfume de Jesus Cristo através da sua vida. Se Jesus Cristo, se você é nascido de novo, se Jesus Cristo ele habita em você, se o Espírito Santo de Deus habita em você, poxa, você vai ser uma pessoa diferente. Não tem como você não ser uma pessoa diferente. Você vai ser uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo. Né? As suas atitudes, as suas palavras, a sua misericórdia, a sua educação, o seu respeito, as suas palavras de bênção, o seu modo de ser. Claro que pecados todos temos, continuaremos a ser pecadores até a nossa morte, né? Infelizmente. Mas a nossa vida muda, né? Quando a gente resolve, de fato, exalar o bom perfume de Cristo. E aí o que acontece?
E aí o que acontece? Trazendo agora para a parte do empreendedorismo. Quando a gente fala de evangelismo, né? A gente, vou seguir o ID, né? Tem até uma frase, né? Eu vou seguir o ID de Jesus. E quando o cara fala isso, significa que ele vai ser missionário, né? Eu vou seguir o ID de Jesus, significa que ele vai para o ministério, que ele vai virar pastor, ou que a pessoa vai ser missionária, ou que ela vai lá para o outro lado do mundo fazer evangelismo. Será que eu devo largar tudo e virar missionário? Né? Será que para você seguir o ID de Jesus na íntegra, não estou falando de vez em quando, na íntegra, você de fato tem que virar um integral no evangelho e ser um missionário em tempo integral? E eu coloquei essa questão aqui porque eu já tive essa dúvida. Eu já pensei em largar a faculdade para fazer seminário, para ser pastor. Né? Eu sou formado em engenharia elétrica, me formei lá em 2007, hoje eu tenho 38 anos. E eu já pensei, poxa, eu gosto tanto disso, eu gosto tanto de falar de Jesus, eu gosto tanto de, né? Será que eu não tenho chamado para ser pastor? Será que eu não deveria ter ido? Ou será que eu não deveria ir naquela época, eu pensava, nem largar tudo? Mas alguma coisa me dizia que, poxa, não sei se ser pastor de fato era o meu caminho, sabe? E eu segui minha vida, eu fiz faculdade, eu terminei a faculdade, arrumei emprego. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha vida na quinta-feira, né, no workshop. E eu segui minha vida, trabalhei, fiquei 6 anos trabalhando, depois eu empreendi, isso foi em 2013, já quase um pouco mais de 8 anos que minha vida é exclusivamente como empreendedor, eu tenho uma escola. Mas esse dilema era um dilema que também me perseguia. Eu não sei se persegue você, mas também me perseguia. Poxa, será que eu devo largar tudo? E eu devo virar missionário? Ou então, às vezes eu não vou largar tudo. Beleza? Às vezes eu não vou largar tudo, você acha que não tem nada a ver isso daí, que não é necessariamente para você, mas você acha que você tem que pregar o evangelho. De fato você tem, né? De fato você tem. E você acha que você vai fazer isso com aquilo que eu chamo de bibliada. Né? O que são bibliadas? Bibliadas é aquela pessoa... Poxa, é difícil falar isso, né? Porque quando a pessoa está falando da Bíblia, é difícil falar, mas tem gente que é muito chato falando da Bíblia. Você concorda comigo? Né? Coloca no chat aí se você concorda comigo, vai. Vamos lá. Vamos fazer esse chat aqui funcionar. Você concorda comigo que tem gente que às vezes tudo a pessoa ela quer trazer um versículo, ela quer trazer a Bíblia. E poxa, às vezes para a pessoa que não é crente, isso é chato. Né? Isso, poxa, não é tão legal. Se você concorda comigo, coloca no chat aí. Vamos ver quem concorda comigo aí, se às vezes, poxa, é chato e não é legal. Vamos lá. Vamos lá, cadê? A Marcília falou que sim, o Teles falou que sim, já foi assim, era novo convertido. Pois é sempre assim, é sempre assim. Eu também já fui assim, também já fui aquele chatão do trabalho, igual a Marcela aí concorda, aquele chatão do trabalho que ele faz isso. Mas às vezes a pessoa até faz isso por uma boa intenção, né? Uma boa intenção. Ela acha que ela tem que pregar o evangelho, de fato ela tem, ela faz com uma boa intenção. A Patrícia, precisa ter equilíbrio. Pois é, precisa ter equilíbrio. Vamos lá. O que acontece? O que acontece trazendo isso para a evangelização? Né? Você pode ser um empreendedor que usa os seus talentos e dons para servir as pessoas e assim exalar o bom perfume de Cristo. Aí vem o seguinte, quando você é um empreendedor, quando você tem uma empresa, tá? A sua empresa ela é pequena ou mesmo grandes empresas, ela sempre segue o jeitão do dono. Parece uma coisa muito louca, mas acontece isso. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola, né? Eu tenho uma escola presencial, eu tenho lá 13 funcionários, beleza? E é impressionante como os defeitos que eu tenho, é até assustador assim, sabe? Os defeitos que eu tenho são basicamente os defeitos que a minha empresa tem. As qualidades que eu tenho são basicamente as qualidades que a minha empresa tem. E olha que louco, quando eu sou uma pessoa sincera como empreendedor, os valores que eu tenho também são os valores que a minha empresa tem. E aí é que acontece esse link, porque se eu tenho Jesus Cristo na minha vida, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu sou um empresário, tenho uma empresa, eu sou um empreendedor, é muito claro e é muito automático que isso se transmita para a minha empresa.
Não tem como eu falar que eu sou crente em Jesus Cristo se eu trato mal meu funcionário. Não tem como eu falar que eu sou um crente em Jesus Cristo e eu não pago meu fornecedor de propósito. Claro que às vezes atrasar acontece, faz parte da negociação, mas é a sinceridade, sabe? E não a picaretagem. Não tem como eu falar que eu sou um crente em Jesus Cristo se eu não trato bem meu cliente. Aliás, tratar mal o cliente é até burrice, né? Porque é o cliente que te dá, para que você vende, né? Que te dá dinheiro, então não tem como. Mas é muito louco isso. E eu acho que essa é uma excelente maneira de você pregar o evangelho. É quando você, empreendedor, né, pelos seus poros aqui, né? Pelos seus poros você está exalando o bom perfume de Cristo. Você está exalando o bom perfume de Cristo. E quando você faz isso, você começa a espalhar esse bom perfume de Cristo e a sua empresa é a primeira coisa. Existe uma coisa na empresa chamada cultura. A gente vai falar mais sobre isso também na quinta-feira, no workshop. Na quinta-feira, no dia 4, marca aí, nós vamos falar um pouco mais sobre cultura. Não quero entrar agora, mas existe um negócio na empresa chamado cultura. Você deve saber também o que é mais ou menos, né? É o jeitão da empresa, é o jeitão da empresa. Quando o empreendedor ele é um crente honesto, um crente sincero, não é perfeito, tá, gente? Não tem crente perfeito, não tem gente perfeita, então não estou falando de perfeição, tá? Mas quando você é um crente sincero, isso se espelha para a sua empresa. E essa é a melhor maneira de você pregar o evangelho. Eu estava lendo um livro, né? E falava, era um livro de alguns cristãos empreendedores, eu gosto muito de estudar sobre isso, de ver sobre isso. E ele era um missionário, na verdade. Ele nem era um empreendedor. Era um cara, esqueci o nome dele agora. Depois eu até posso colocar, se eu lembrar aqui o nome dele na próxima aula eu posso falar. E ele foi para a Tailândia, ele era um norte-americano. Ele queria muito entrar para o lado missionário, ele queria se envolver, e ele queria fazer. E ele foi para a Tailândia. E chegando na Tailândia, ele falou, olha, eu quero ouvir de Deus aquilo que Deus tem para mim. Eu quero, ter uma estratégia aqui de Deus para saber o que de fato devo fazer. E aí ele começou a perguntar para as pessoas. Ele falou, olha, eu vou perguntar para as pessoas, né? E eu acho que Deus vai falar comigo através das pessoas. Ele começou a perguntar para as pessoas, poxa, como que eu poderia servir o povo da Tailândia? Ele foi para uma cidade X lá. Como que eu poderia servir o povo da Tailândia? Como que eu poderia agregar alguma coisa aqui e amar esse povo? E ele foi para uma igreja, né? E pro pessoal da igreja ele perguntava, pô, como que eu posso amar essas pessoas? E a grande maioria das pessoas falava, você pode, ele falava, né, create jobs, era um livro em inglês, ele falava, criar trabalho, né, encontrar trabalho, dar trabalho, de emprego, né, dar trabalho para as pessoas da Tailândia, para os tailandeses. Aí ele falou, poxa, cara, eu nunca imaginei que essa era a maneira de acontecer. E Deus foi tão bom que numa semana depois, parece, 15 dias depois, um chefe dele dos Estados Unidos ligou para ele e falou que ele tinha um projeto de contratar algumas pessoas de fora para fazer algumas coisas de data entry, né? Que é de você colocar coisas no computador, algumas coisas mais operacionais. E ele acabou criando uma empresa para prestar serviço para o ex-chefe dele nos Estados Unidos. Eu acho que ele contratou 40 e poucos tailandeses. E depois ele conta que ao longo do tempo algumas pessoas se converteram e tal. Uma história bem legal. Percebe? A melhor maneira... E eu acho que às vezes é até melhor do que blá blá blá. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta mais blá blá blá. Sabe? E eu falo isso com muito carinho, com muito respeito, e eu fico até arrepiado. Você não deve estar vendo, não. Porque as pessoas não aguentam mais blá blá blá. Ninguém aguenta ficar vendo você falar de Jesus, sendo que às vezes a vida não condiz. Ou só ficar falando, e aqueles clichês, sabe? E você começa a recitar versículo. E, poxa, com todo respeito à palavra de Deus, né? Cada versículo que alguém recita é importante, é a palavra de Deus. Mas eu acho que às vezes não tem tão impacto do que de fato a sua vida transbordar, a sua vida exalar o perfume de Cristo, através da sua empresa, você fazendo bem para as pessoas, você gerando emprego, você tratando bem o seu fornecedor, você tratando bem o seu funcionário, tratando bem o seu cliente, abençoando o seu cliente, tratando com carinho, andando uma milha extra, né? Olha, eu usando as palavras de Jesus aí, andando uma milha extra. Você está me entendendo? É por isso que quando você é um empreendedor, ou você é um cristão empreendedor, você tem uma oportunidade única de evangelizar. Uma oportunidade única de mostrar o que eu escrevi aí, né? As suas decisões pautadas em uma mente que segue a Cristo, né?
Ah, a sua misericórdia. Mas é muito comum, né? Patrão que não tem misericórdia, não é? Eu sei, porque eu já fui funcionário também há muito tempo, eu sei como que é. É muito comum patrão que não tem misericórdia de ninguém, não. O cara é aqui, sim, preto no branco. E, poxa, claro que um patrão, né? Você como empreendedor, você tem que se posicionar, né? Também você não pode ser um boca mole, não é verdade? Mas a misericórdia, ela faz parte de Deus. Deus é tão misericordioso com a gente, né? E às vezes um funcionário seu, alguém vendo a sua misericórdia, vendo a maneira como você faz, a maneira como você trata, o seu respeito. Poxa, você está evangelizando, às vezes, muito mais do que um missionário que está em algum lugar. Sem querer desvalorizar missionário nenhum, beleza? Aqui não é um é melhor que o outro, não é isso. O que eu estou dizendo é que, como empreendedor, você tem um potencial, às vezes, até maior do que um missionário que está não sei na onde, somente tentando pregar, né? Pregar, falar. Existe mais tração, mais atrito quando você é um empreendedor e você é um empreendedor cristão. Beleza? Esse é um ponto. Poxa, eu queria agora então falar sobre a geração de riqueza. Patrícia, verdade. O Alexandre aqui, Manuel, temos que ler bastante a Bíblia, isso é importante. O Alexandre Manuel, sim. Josié, tudo é verdade. A Marcília, é verdade. Pois é, gente, é verdade. É verdade. Quando a gente para pensar, a gente vê que sim, é verdade. Sabe? Você não tem que necessariamente ser o chato da Bíblia ou necessariamente ser o missionário em tempo integral. Você, como empreendedor e como cristão empreendedor, você tem muitas oportunidades de mostrar Jesus, às vezes sem falar nada, hein? Às vezes só com as suas atitudes. Tá bom? Vamos lá. Geração de riqueza, esse é o terceiro ponto. Geração de riqueza. E eu quero ilustrar a parte geração de riqueza falando sobre José do Egito. José do Egito. É uma história que eu gosto demais. Eu acho que eu já li essa história. Nossa, nem sei. Eu não quero aqui inventar um número, mas eu acho que já chegou perto de umas 7, 8, 9 vezes. Por aí. Já li, já ouvi também. Às vezes eu coloco no carro para ouvir. Hoje mesmo eu coloquei um pedaço para ouvir, porque eu ia falar na live sobre hoje. Eu falei, eu vou ouvir para, de novo, me inspirar nos detalhes. José do Egito, você pode ler, nós não vamos ler agora, né? Claro. Está lá em Gênesis 47, 14 e 26. Perceba a nossa construção, né? A gente veio, poxa, o cristão empreendedor, ele tem a possibilidade de usar os dons dele, os talentos dele, cumprir o propósito de vida dele no negócio dele. O cristão empreendedor, ponto 2, ele tem a capacidade e ele tem a possibilidade de evangelizar, de ser um meio de que as pessoas vão conhecer a Jesus, mas não conhecer Jesus com blá blá blá, não conhecer Jesus com falatório, com recitar versículo, não, com a sua vida mesmo, conhecendo você ali 8 horas por dia. Essa é a segunda parte da evangelização mesmo ali no dia a dia, convivendo com você, vendo os seus dias bons, os seus dias maus, vendo como que você vive os seus dias maus e convivendo com você. Ela vai conhecer Jesus, E aí vem a geração de riqueza. Esse é o terceiro ponto, geração de riqueza. José do Egito, história de José do Egito, rapidamente, para lembrar quem talvez não lembre. José do Egito, filho de Jacó, ele na época ele era o filho mais novo de Jacó, e os irmãos dele não gostavam dele. José do Egito, que na verdade na época não era do Egito ainda, né? Era simplesmente José. Ele talvez era meio ingênuo, porque ele falava para os irmãos dele assim, não, porque eu tive um sonho, e no meu sonho, vocês que são meus irmãos se curvavam diante de mim, eu era o maioral sobre vocês. Ele falava isso, José, né? E os irmãos dele não gostavam. E um dia o pai de José, Jacó gostava muito de José, e né, meu filho mais novo, não sei o quê. E os irmãos tinham ciúme, você deve lembrar disso, os irmãos tinham ciúme de José. Então eles um dia resolveram matar José e jogar José, deram um sopapo em José lá e venderam José para o Egito. E falaram para o pai que o José tinha morrido, que um animal tinha comido no meio do caminho e não sei o quê. E o pai Jacó ficou super triste, ficou chorando, acreditou na história. E José foi vendido como escravo para o Egito e ficou lá um bom tempo. E nunca mais apareceu, nunca mais entre aspas, né? No final apareceu. Só que José era um homem de Deus.
era um homem de Deus, e ele foi colocado lá para cuidar lá na casa de Potifar, né? E lá ele era um administrador, um mordomo na casa de Potifar, e a mulher de Potifar começou a dar em cima dele. José nunca queria, José era um homem de Deus, ele falava que ele não poderia pecar contra Deus, e a mulher de Potifar arranjou um negócio contra ele lá, fez um escândalo, falou que José tinha agarrado ele. José foi para a prisão. José ficou quase 8 anos na prisão, gente. 8 anos na prisão. Mas José, na prisão, ele aprendeu a ser um bom administrador. José, ele ajudava, ele era o melhor preso na prisão, né? E ele foi um bom administrador na prisão, e José, ele tinha capacidade de adivinhar sonhos, né? Então ele conseguia interpretar, na verdade, né? Interpretar sonhos. E aconteceu uma vez que o padeiro e o copeiro tiveram um sonho, José interpretou esse sonho. José falou, ó, um vai viver, o outro vai morrer. Né? Essa foi mais ou menos a história. E de fato aconteceu, um viveu e o outro morreu. O que viveu, ele foi liberto e falou isso para o faraó. Porque faraó também tinha tido um sonho, e o sonho de faraó era das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas que eram bem gordinhas e fartas, das 7 espigas que não eram, e as vacas magras comiam, as vacas gordas comiam as vacas magras, as 7 espigas gordinhas comiam as 7 espigas magrinhas. Faraó ficou com esse sonho na cabeça, meu Deus, o que significa isso? E o padeiro falou, olha, eu conheço um cara na prisão que interpretou o meu sonho e aconteceu. Quer conhecer o cara? Quero conhecer o cara. E aí José foi lá interpretar o sonho de Faraó. José falou que o sonho era que iriam ter 7 anos de fartura, depois 7 anos de muita miséria, de muita seca, de fome, e que ele deveria, Faraó, que deveria guardar alimento bastante nesses próximos 7 anos, para que quando chegasse a época da seca, teria alimento. Olha só, contei a história de José para você em menos de 5 minutos. E aconteceu que Faraó falou, nossa, beleza, então você, José, vai me ajudar. Você vai ser aquele cara que vai organizar esse negócio todo e você vai fazer essa administração. Eu quero que você administre esses cereais, esses mantimentos, para que quando tenha a seca, a gente tem o que comer. Dito e feito, José contratou administradores para irem organizar e construir o estoque, construir grandes armazéns, e ele armazenava muito alimento. Ele armazenou tanto alimento que ele até parou de pesar. A Bíblia fala que era tanto alimento que José armazenava, mas tanto que ele parou de pesar. Dito e feito, veio a seca, os egípcios estavam tranquilos, porque eles tinham alimento. E os países do lado começaram a sofrer com a falta de alimento, a sofrer com a fome, não tinham o que comer, e falaram, vamos para o Egito. E José começou a vender alimento para essas pessoas, para esses países. E José ganhou muito dinheiro. Pro governo, né? Pro faraó. Ele enriqueceu a faraó. O Israel também foi para lá, depois Jacó foi para lá com os irmãos, e depois houve aquele encontro lá, mas nem é o caso agora aqui do encontro. E depois José encontrou os irmãos, encontrou depois o pai. O fato é o seguinte, eu queria chegar nesse ponto. O fato é o seguinte. José, ele começava a pegar o dinheiro das pessoas, então as pessoas compravam alimento e davam dinheiro. Uma hora o dinheiro acabou. As pessoas iam lá e falavam assim, José, eu não tenho mais dinheiro. Ah, você não tem mais dinheiro? Você tem boi? Ah, tenho boi, então me dá o boi. Aí José começava a trocar boi por alimento, né? Por cereal, por trigo, por aquele negócio. E foi os bois, e foi os jumentos, e foram as ovelhas. E as pessoas começaram a entregar tudo para José em troca de alimento. Acabou também as coisas que as pessoas tinham. Ah, não tenho mais ovelha, não tenho mais boi para entregar, não tenho mais nada para entregar. O que eu vou fazer? Você vai entregar. Aí José falou, você vai entregar para mim a sua casa. Então José começou a passar as escrituras das casas das pessoas para o faraó. E aí José dava semente para essas pessoas, as pessoas plantavam na terra que elas viviam, mas que era de faraó, e José pegava 20% daquilo, era o quinto. Então beleza, a sua terra agora é minha, mas você mora lá. Você planta e 20% que você plantar é meu. José, ele simplesmente enriqueceu a Faraó. Não fosse a inteligência e as estratégias de José dadas por Deus, muitas pessoas, inclusive o povo de Deus, teriam morrido. Então, José, ele não somente gerou muita riqueza,
como ele foi usado por Deus para que o povo de Israel não morresse de fome. E era um plano de Deus, né? Porque dali viria Jesus, né? Então é claro que o povo de Israel não poderia morrer, né? A gente vendo do futuro agora, isso não poderia acontecer. Mas olha como que Jesus usou um homem como José, que tinha muito conhecimento, deu para ele estratégias para que ele guardasse alimento, e José gerou muita, mas muita riqueza, utilizando estratégias, utilizando negócios. Ó, você me dá o dinheiro, não tem dinheiro, me dá o boi, me dá o jumento. Ó, você não tem, passa para mim aqui a sua escritura da sua casa. Eu vou te dar sementes, você planta e me dá 20%. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente acha, tem muito crente que acha, e se você não acha, tudo bem, melhor, né? Te peço desculpa por estar falando. Mas tem muito crente que acha que a riqueza é pecado, sabe? Tem muito crente que acha... Outro dia eu fiz um vídeo aí... Eu estava falando sobre conhecimento de Oséias e tal. Fiz um vídeo desse sentido. E algumas pessoas falavam assim: ah, você está misturando conhecimento de Deus com conhecimento de vendas e de marketing. Ora, se isso que José usou não foi conhecimento de marketing, de venda, de negociação, de controle de estoque, eu não sei o que é. José utilizou esse tipo de conhecimento. Conhecimento de controle de estoque, porque ele ficou estocando esse negócio aqui por 7 anos. Ele ficou estocando esse negócio aqui por 7 anos, para depois ele distribuir e as pessoas terem alimento. José ele foi sagaz de pegar as terras das pessoas. Imagina alguém, você quer comprar comida e alguém fala assim: ah, tá bom, então coloca a sua casa no meu nome. Foi isso que aconteceu, e Josué enriqueceu a Faraó. Porque as pessoas acham que às vezes Deus e dinheiro não podem estar juntos. É uma coisa muito louca, assim, eu não sei por que tem isso, né? Mas é aquela sensação de que, poxa, eu não posso ficar rico, eu não posso... Então, tem muito crente que acha que dinheiro e que Deus não são iguais, ou não podem se combinar, sabe? E não é assim, o exemplo de José mostra que não é assim, que José foi inteligente, José foi sagaz, José usou de estratégias, e Deus usou muito a José para resguardar o seu povo, resguardar o povo de Deus, o povo de Israel, e muitas nações ao lado também foram beneficiadas e não morreram de fome por conta disso. Então a gente tem que tirar da cabeça isso, sabe? Que, não, porque gerar riqueza não pode, ou gerar riqueza, quando você fala de riqueza, né, dá impressão e tal. E tem gente que faz o contrário, aí tem o outro tipo de crente. Tem um crente que ele só acha que vai ficar rico, né? Que só porque ele também ele é crente e ele teme a Deus e Deus deve para ele um monte de coisa, ele vai ficar rico. Também não é isso. Então não é nem para lá e nem para cá. Alguém falou aí sobre equilíbrio, né? Acho que foi a Patrícia que falou sobre equilíbrio. Pois é um equilíbrio. Então tem os dois tipos de crente. Tem um crente que acha que tem que ficar rico porque ele é filho de Deus, e tem outro crente que acha que não, que a riqueza não é legal, que não é bom e que não é de Deus e que não é assim. Tá bom? Então, lembra lá, ponto 1, né? Ponto 1, você como cristão empreendedor, poxa, você tá ali com a faca e o queijo na mão para você usar os seus dons, você usar os seus talentos, você abrir uma empresa e você focar a sua empresa naquilo que é o seu dom, naquilo que é o seu talento, naquilo que Deus te deu. Ponto número 2, você como cristão empreendedor, você tá com faca e queijo na mão para evangelizar. Não com blá blá blá, mas com a sua vida, com o aroma de Cristo que sai de você. E o ponto 3, você como cristão empreendedor, você, poxa, está numa situação muito boa para você gerar riqueza. E por que você gerar riqueza? Porque é muito mais fácil você gerar riqueza através de um negócio, e eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã. Na live de amanhã, a gente vai falar somente sobre a parte financeira de dinheiro, como começar com pouco dinheiro. Vou falar amanhã 4 caminhos para você começar. Com R$0, com R$1.000, com R$10.000 e com R$100.000. É quase que um cardápio. O que você faz para começar com cada um desses? Mas é amanhã, não é hoje. Mas, poxa, você está numa situação muito boa para você gerar riqueza, e amanhã eu vou te falar como que você vai fazer isso. Porque com negócio você tem mais poder de fogo. Com negócio, você não depende do seu salário mínimo ou algum salário que você tenha. Quando você tem um negócio, você não tem teto de faturamento. É você que coloca o seu teto.
Ah, mas eu não consigo produzir muito. Você põe funcionário, você põe 1, você põe 2, você põe 3, você põe 100, você põe 1000. Sabe? É você que vai colocar a sua fome de quanto que você quer faturar e de quanto que você quer gerar riqueza. Mas amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Bom, indo para o final, né? Indo para o final. O que acontece com os outros empreendedores? Os outros empreendedores que não são cristãos e as pessoas que não são empreendedoras. Eu sei que não é 100% assim, mas eu coloquei aqui, né, que 95% dos não empreendedores e dos empreendedores que não são cristãos é assim. Tem exceção, tá? Tem exceção, nada é 100%, tem exceção, mas a grande maioria sim. Elas não fazem o que gostam ou podem até ficar muito ricos, mas não têm um propósito existencial por trás. O que é um propósito existencial? Propósito existencial é alguma coisa que você daria a sua vida por aquilo. Nós que somos cristãos, sinceros, que servimos a Deus, que amamos a Jesus, Jesus é algo tão profundo em nós que chega a ser existencial, não é? E a gente fala, sem Jesus eu não consigo viver, sem Jesus eu não tenho paz, sem Jesus eu não tenho motivo para viver. O apóstolo Paulo falava, né? Se a nossa vida se resume somente a esse mundo físico, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Palavras do apóstolo Paulo. Se a nossa vida se resume a esse mundo, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, para nós, Jesus, Deus, é uma questão existencial. E muitos empreendedores que às vezes abrem um negócio, ele é para ganhar dinheiro, né? E aí aquele negócio, poxa, o cara até ganha muito dinheiro, mas ele é infeliz, ele não tem paz, porque ele só está por causa do dinheiro, ele não tem um propósito por trás, não tem uma questão de evangelização por trás, percebe? É só para ganhar dinheiro. E o dinheiro é muito bom, mas não é só isso. Não é só isso. Ou então ele não faz o que gosta, né? Às vezes pode até ter os dois, né? O cara faz uma coisa que nem gosta muito, mas dá dinheiro, então ele faz. Então isso é o como não fazer, né? Isso é o como não fazer, é o como não ser. Outra coisa que os empreendedores não cristãos e os não empreendedores fazem negócio pelo lucro somente e acabam prestando um mau serviço, diminuindo o potencial de gerar riqueza para sua família e comunidade. Tem muito empreendedor que ele só está preocupado com o lucro, beleza? E o lucro ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo, porque isso que vai gerar as possibilidades de você gerar riqueza para sua família, de você dar um conforto para sua família, é o lucro, certo? É o que sobra, é como se fosse o seu salário, né? O salário do empreendedor é o lucro dele, e o lucro sim é muito importante. Mas quando você somente está visando o lucro, você comete erros, você às vezes não toma decisões com sabedoria, baseado na palavra de Deus. É por isso que é tão legal esse programa, né? Que, poxa, esse movimento que eu comecei a criar do cristão empreendedor. Porque quando você é um empreendedor e você é cristão, as suas decisões elas são diferentes. O seu objetivo não é o lucro. O seu único objetivo não é o lucro. O seu único objetivo é todo o conjunto de propósito, evangelismo e lucro. Percebe? Eu tenho uma escola, né? E às vezes a pessoa faz matrícula na escola, não sei o quê, e às vezes ela ficou um tempo lá e não gostou. E, poxa, às vezes as pessoas contam umas histórias muito loucas, assim, do porquê não gostaram e porquê não querem continuar a fazer o curso e não sei o quê, né? Presencial. É curso de informática, curso de logística, curso de farmácia, curso de administração. Tem uma escola com vários cursos do tipo técnico profissionalizante, beleza? E, poxa, e essas pessoas querem cancelar o curso e querem estornar o valor que pagaram depois de um tempo, e beleza. Se eu fosse, e eu conheço pessoas que fazem assim, se eu fosse somente me preocupar com lucro, eu falo, não vou estornar valor nenhum, não. Você fez a matrícula, é isso e acabou. Sabe? Mas a minha decisão ela não pode ser somente visando lucro. Eu tenho outros valores por trás, eu tenho uma outra ética, que é a ética cristã por trás, que eu tenho que colocar na mesa. E não é nem que tenho porque é uma obrigação, eu tenho porque eu quero, eu me sinto em paz dessa forma. Aí a gente toma outras decisões, a gente toma outros caminhos, a pessoa acaba saindo contente, né? Ela é uma negociação que, poxa, não deu certo, mas a pessoa ficou em paz, ficou contente, a gente garantiu a nossa honra e a pessoa também ficou contente. Percebe? Agora, se eu estou focado somente no lucro, não vou estornar porque é dinheiro em caixa, não pode ser dinheiro em caixa, vai impactar no meu lucro no final do mês, não sei o que, e é aquela loucura. Tá entendendo?
É diferente o negócio de um cristão empreendedor, é diferente, é diferente. Não é um negócio normal, ele é diferente, tá bom? E outra coisa que acontece, né, a última coisa que acontece é as pessoas ficarem amarradas a empregos, esperando pela aposentadoria. Né? Eu coloquei os 3 exemplos, aí tem mais, né? Se for pensar tem mais, mas poxa, é tão triste isso, né? Às vezes pessoas que são CLTs, elas trabalham CLT e não por trabalhar CLT não, tá? Meu pai a vida inteira foi CLT, eu só estou aqui vivo porque meu pai me alimentou e me criou com o trabalho CLT, eu não tenho nada contra o trabalho CLT. Desde que você seja feliz, desde que você cumpra os seus propósitos de vida, desde que você atue naquilo que é o seu dom, naquilo que Deus te deu de talento para você, desde que você tenha uma vida que você, poxa, você exala o bom perfume de Cristo. Se você faz isso e você é um CLT, não tem nenhum problema. Beleza? O problema é se você ficar amarrado no emprego, esperando pela aposentadoria, você às vezes não gosta do que você faz, mas eu tô aqui mesmo e tal. É isso que acontece. Sim ou não, é isso que acontece. Último slide. Eu coloquei esse slide aqui como um resumo. Deixa eu ver aqui se está certinho no YouTube, beleza. Eu coloquei aqui um slide como resumo, mas antes de vir nele, deixa eu ver aqui o chat. Paulo Henrique, beleza, obrigado Paulo, valeu. Obrigado Aparecida, Paty. É uma crença limitante que os antigos falavam muito. É sobre a questão do dinheiro, né? De, poxa, você não pode, se você tem dinheiro, você não pode falar de riqueza, porque, né, isso não é de Deus, não sei o que, tal. Beleza. Último slide. Poxa, eu fiz essa frase aqui, eu acho que ela é tão importante. Eu acho que eu vou até mandar essa frase depois por e-mail, vou mandar também no WhatsApp. Porque ela resume essa aula. Eu vou ler para vocês. Olha, o cristão empreendedor está em uma posição muito privilegiada para viver uma vida de muita profundidade e significado através da utilização de seus dons e talentos. Né? Profundidade e significado, que foi o nosso primeiro ponto lá. Número 2, é uma continuação, né? Ele exerce importante papel na expansão do reino de Deus e vive com grande potencial de gerar riqueza para sua família e para sua comunidade. Essa é uma frase que resume essa aula. Poxa, e é tão legal porque essa frase ela toca nos 3 pontos que eu falei, do seu propósito, da questão da evangelização e na sua capacidade de gerar riqueza. Um negócio ele não tem limites. Você pode ir até onde você quiser. Quando você não é empreendedor, não. Então, aqui eu não estou dizendo que você não pode ser um CLT ou que você não pode ser qualquer coisa. Sim, você pode. Mas se você não está satisfazendo esses critérios que, na verdade, qualquer crente deveria satisfazer, poxa, tem alguma coisa errada. E aí eu pego o empreendedor e eu elevo o empreendedor a um nível que eu falo, poxa, no meu ponto de vista, o empreendedor ele está na melhor posição. Ele está na melhor posição para satisfazer tudo isso. Legal, né? Eu sei que eu não posso elogiar a mim mesmo, até porque eu sei que isso aqui não é meu. Eu sou simplesmente um homem de recados. Isso aqui é um recado, com muita humildade eu falo um recado de Deus para você. O empreendedor, ele está numa posição muito privilegiada, porque ele consegue atuar com propósito, ele consegue atuar na vida dele com significância, ele consegue usar os dons dele, os talentos dele para criar um negócio em volta disso, para ele ser feliz, para ele sentir que o potencial dele está sendo usado. Ele é crente, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele consegue exalar o bom perfume de Cristo, e as pessoas em volta vão sendo impactadas por aquilo. E ele tem um negócio bem administrado, bem organizado financeiramente, bem organizado comercialmente, e ele consegue vender, ele consegue ter lucro, ele consegue melhorar a vida da família dele, ele consegue sustentar a família dele, ele consegue ajudar na comunidade, ele consegue ajudar na igreja. Percebe? Percebe que lindo isso? É você viver o seu potencial máximo, né? É você viver o seu potencial máximo, é você viver, poxa, com... É isso, com potencial máximo em todos os sentidos. O sentido humano do propósito, o sentido espiritual da evangelização e o sentido mesmo de, poxa, a gente precisa de dinheiro para viver, né? A gente quer viver bem também.
A gente quer viver bem também, né? A gente quer viver bem também, a gente não quer viver na pobreza. Poxa, não dá, né? Não dá. Chat, vamos pro chat, vamos ver se tem alguma coisa legal aqui no chat para nós. Felipe, cheguei um pouco atrasado, mas gostei do conteúdo. Legal, Felipe, vai ficar gravado, tá? Assim que acabar aqui, eu vou disponibilizar gravado. Talvez eu tenha que juntar as duas partes, porque na verdade a live ficou dividida em duas. Então acho que vou ter que juntar as duas aí. Mas se eu não conseguir hoje, até no máximo amanhã vai estar disponibilizado para vocês. Eu mando por e-mail para vocês, também mando no WhatsApp, aí vocês conseguem ver, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado para quem pôde participar. Desculpa a caidinha aí da live. Caiu. Não tive muito como evitar. Beleza? Eu oro para que Deus abençoe cada um, para que Deus fale com cada um. Eu vou mandar depois também uma pesquisa de satisfação. Não de satisfação, mas uma pesquisa para ver se, poxa, me fala uma coisa que você aprendeu, né? Me fala uma coisa que você aprendeu aí. Depois eu mando uma pesquisinha lá para você e aí você me responde. Oro para que Deus te abençoe, oro para que todo mundo que esteja vendo essa live depois no gravado também seja abençoado, seja impactado e tomara que essa mensagem se espalhe, porque eu acho que é uma mensagem que vem de Deus, com toda humildade, com todo o coração, eu acho que essa é uma mensagem que vem de Deus. Amém, gente? Tá bom? Legal, Bruno. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Graças a Deus pela oportunidade. Show de bola. 7 horas já, deu aí quase uma horinha de live, fora a caída. Tá bom, gente? Um beijo, abraço. Deus abençoe você, Deus te guarde. E amanhã estaremos aqui, vamos falar sobre dinheiro amanhã. Amanhã eu vou te falar sobre 4 rotas para você seguir. Você que está abrindo o seu negócio. Para você que tem R$0, para você que tem R$1.000, para você que tem R$10.000, para você que tem R$100.000. São coisas diferentes que você tem que fazer para você abrir um negócio. São coisas diferentes. Eu vou te passar essas 4 receitinhas de bolo amanhã, 6 horas. Beleza? Olha o Paulo Henrique aí. Legal, Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Eu já quase quebrei também. Paulo. Mas seguimos firme aí. Vamos lá. Vamos para cima. Fazendo aquilo que é certo, seguindo com ética, com integridade, que vai dar tudo certo. Obrigado, Aparecida. Compartilha sim. Obrigado, tá? Soraya. Vai ser legal amanhã. Amanhã vai ser top sim. Acho que sim. Acho que sim. Tá bom, gente? Beijo, abraço. Até amanhã. Estaremos aí até amanhã, 6 horas, se Deus permitir. Se Deus permitir, amanhã estaremos aí.